O programa está oficialmente aberto! Hoje, dia 7 de setembro de 2025, você está no canal Cuesta Verde Jornalismo de Verdade. Você gostaria de ter um bar? Sim, de ser o dono de um boteco, ou para você que já é do ramo, apenas mudar de endereço. Talvez adquirir mais um estabelecimento gastronômico para o seu império? Bem, o Naldos Bar está à venda. Sim, o meu amigo Naldo quer se aposentar e por isso está vendendo o seu bar. Bar que fica em um ponto privilegiado, na divisa entre Santos e São Vicente, junto aos tambores. Com detalhe, por se tratar de um estabelecimento tradicional, você estará adquirindo mais do que um bar, estará adquirindo uma história. Logo, entre em contato com a Cuesta que eu faço o meio de campo entre você e o Naldo, ou vá diretamente lá, sendo que o contato do Cuesta e o endereço do Naldos Bar estão na descrição. É isso aí, gente. Vamos aproveitar. E, dito isto, livro de oração em mãos. Quem não tiver mãos em posição de prece, muito respeito, que respeito é bom e a divindade gosta. Página 70. Oração ao Senhor. Ó Senhor, El Cantare, fonte de todas as luzes, de todas as forças, de todas as sabedorias, de todos os amores. Dai-nos a luz, dai-nos a força, dai-nos a sabedoria, dai-nos o amor. Ó Senhor nosso Pai, protegei a terra, planeta do amor. Protegei-nos de todos os males. Dai-nos o futuro, ó Senhor. Muito obrigado por nos dar a luz. Agradecemos de coração. E peço a nosso Senhor El Cantare que não permita que justiça alguma ocorra durante esse programa. Muito obrigado. Ok, gente. Retornamos aqui ao... Quem é Ryu Hokawa? Hoje, dia 7 de setembro, dia das grandes manifestações e também dia da grande vitória. E eu quero iniciar o programa de hoje com um lema, se tornou um lema meu que eu conheci naquele filme Bohemian Rhapsody, que fala mais a história do Freddie Mercury do que do Queen, que é do zoroastrismo, da família dele, que o pai dele sempre falava que é bons pensamentos, boas palavras, boas ações. Bons pensamentos, boas palavras, boas obras. Ok? Vamos, hoje isso vai ser uma coisa que vai borbulhar hoje. Ok? Hoje voltamos ao estudo deste livro aqui, ó. Twice Born Renascido. Mas no caso, eu vou fazer um adendo. Com este livro aqui, ó. Think Big. Pense grande, gente. Pensar grande. O que é pensar grande? Pensar grande é ampliar aquilo que o pessoal chama de zona de conforto. Eu não gosto muito quando o pessoal fala aquela frase, você tem que sair da zona de conforto. Meu, é uma besta sair do lugar onde está confortável. Não, você tem que ampliar. Você tem que dominar outros campos. E é mais ou menos isso do que nós vamos tratar hoje. Ok? Dito isto, vamos ao programa de hoje. Hoje, nos templos da Rap Science de todo mundo se comemora o dia da grande vitória. Por que o dia 7? Me pergunta Miriam Big Pig. Porque o mestre Ryu Hokawa nasceu no dia 7 do mês de julho de 1956 na província de Tokushima, no Japão, o qual vou apresentar a cada dia 7 através de um estudo do livro Twice Born Renascido. Hoje vou fazer um acréscimo. Vou trazer um trecho do livro Think Big, em que o mestre Ryu Hokawa, seu autor, diz o seguinte: tenho uma lembrança particularmente forte do tempo em que era estudante, associada à frase estou bem, pois nas manhãs de segunda-feira, nossa
primeira aula era de redação em inglês, posto que nosso cérebro ainda estava acordando, começando a entrar aos poucos no ritmo da semana. Naquela época, ainda não tínhamos aula de conversação. No entanto, a aula de redação funcionava como um substituto para a conversação e, no início, o professor sempre conversava um pouco em inglês conosco, já que sua teoria era de que a segunda-feira, por ser o primeiro dia da semana, era um dia muito importante e tínhamos que começar a semana com entusiasmo. Nota, há a teoria do efeito reinício, uma teoria que se baseia na ideia de que as segundas-feiras representam um novo começo. Na verdade, quando se diz efeito reinício, deve-se escutar efeito placebo, já que é só uma forma de, por meio de um mecanismo psicológico, criar um ethos baseado na seguinte premissa: se você folgou ontem, tem de trabalhar hoje. Isso aqui é uma coisa interessante, que eu fui ver isso daí, que existe realmente essa ideia do conceito do efeito reinício, que é só uma coisa psicológica, uma coisa de neurolinguística. A segunda-feira é o primeiro dia, você tem que começar com energia. Começar com energia. Eu lembro muito quando eu assistia jogo de futebol, e não assisto mais, perda de tempo, mas eu comecei a reparar que tinha alguns treinadores, na época deixaram os treinadores irem à margem do campo, ficar falando com o jogador, uns gritando um monte de bobagem, o jogador nem dá confiança. Mas eu reparei uma coisa curiosa. Alguns treinadores, quando estava faltando assim, uns 10 minutos para acabar o jogo, o jogador já está cansado, ele gritava: já acabou! Já acabou! Mas ainda está faltando tempo, por quê? O cara dá um gás final, dá aquele sprint final, sabe? Ah, já acabou, vou tentar marcar um gol ainda no final. Sabe? Sabe, só para fechar com chave de ouro. É um jogo psicológico. É um jogo psicológico. É um jogo psicológico. Isso dentro do futebol. E o futebol é um negócio que é um composto de besteira. Eu lembro uma época, só para sair um pouco, para finalizar aqui, em que eles proibiram de ter placar contagem de tempo no placar do estádio. Eu nunca esqueço isso, não, que o jogador fica olhando o tempo, ele fica segurando a bola, não sei o que. Então a gente tira a contagem de tempo. Não, é coisa de moleque de 5 anos. Como se no banco de reserva alguém não tivesse com o cronômetro lá. O treinador não tivesse com o relógio ali. Ninguém no estádio tivesse com um cronômetro. Eu lembro que eu fui uma vez o jogo do Corinthians, foi Corinthians e Juventus. Eu cheguei na porta, o policial me revistou: o que é isso aqui? Cronômetro. Ah, pode entrar. Só falou: não joga no campo. Não. Se eu fosse pegar um cronômetro, caro pra caramba, e girar e jogar no campo. Não, também é uma funda, como se fosse uma funda. Não, é coisa de jirico. Mas, você vê, é isso que eu falo sempre, desse coisa de tratar as pessoas que nem criança. Por isso que o Brasil é um país atrasado, cara. Tratar as pessoas que nem criança. Aí outra coisa que eu ia comentar também do estudo do inglês. Eu aprendi muito isso, você tem que ensinar o estudo. Qualquer língua, a partir da poesia. Porque a poesia ensina a pessoa a trabalhar com a palavra. Antes da redação, a pessoa tem que conhecer a palavra. Ok? Só um detalhe. Agora, voltando. Assim, quando ele entrava, fazia um gesto acolhedor com a mão e perguntava: How are you? Como estão vocês? E assim, todas as semanas, iniciava nossas aulas de redação em inglês. Como eu me sentava na primeira fileira, certo dia o professor me perguntou: como vai? E eu respondi que não estava muito bem, que me sentia cansado. Então ele explicou que quando alguém pergunta em inglês How are you? Você deve responder I'm fine, thank you. Estou bem, obrigado. E em seguida você deve complementar perguntando: e você, how are you? Então eu argumentei: e se eu estiver resfriado? Mesmo assim preciso dizer que estou bem? Isso não seria mentir? O professor explicou
que, nesses casos, dizemos estou bem, apesar de um pouco resfriado. Porque dizer estou bem é apenas uma forma educada de responder ao interlocutor. Ou seja, é uma forma mais inteligente de dizer tem, mas acabou. Tem, mas acabou é a forma que o afegão médio, dentro da sua deficiência cognitiva, encontrou para dizer que o produto será reposto. Ou seja, se cria no consumidor a expectativa de que, em breve, a sua carência será sanada. Voltando, em japonês ocorre a mesma coisa. Se alguém lhe perguntar como vai, em geral, não é educado responder algo como não estou me sentindo nada bem hoje, ou estou muito cansado, ou que segunda-feira é deprimente. Não. Em vez disso, você apenas diz estou bem. Às vezes me recordo dessa conversa com o professor. Não me lembro muito das aulas dele, mas sinto que o que ele me disse naquele dia era uma verdade importante. Começar a primeira aula da semana dizendo coisas como estou muito cansado ou não me sinto nada bem não é uma atitude recomendável. Concordo plenamente com o meu professor. Não importa como você realmente se sente, quando alguém lhe pergunta como vai, você responde estou bem e depois acrescenta o que quiser, pois é só uma maneira de ser educado com quem conversa com você, mas também é uma forma de se controlar. Ele estava absolutamente certo. Já quase esqueci as coisas que vi na aula dele, mas naquele dia eu aprendi algo. A língua inglesa é muito positiva. Ou seja, se é uma forma de se controlar, é também uma forma de controlar. Quem dita o ritmo do diálogo escolhe o caminho que ele irá trilhar. Depois o pessoal não sabe por que os Estados Unidos mandam no mundo. Porque eles mandam, quem tem que puxar o mundo é o líder. E o líder, ele tem que motivar os liderados. O líder pode estar com 40 graus de febre. Morreu a mãe, o cachorro, o Jó, ele pode ser o Jó. Mas ele que dá o ritmo dos liderados. E por isso que ele é o líder. Por isso que não é, a posição de líder não é para qualquer um. Eu vejo muitos dizem, eu quero ser um líder, eu quero liderar. Você tem condição. Eu dou sempre esse exemplo. Pega o Jó, livro de Jó. Desgraceira que aconteceu na vida dele. Se acontecesse isso, você teria condição de ir à frente de um grupo? Outro dia eu estava lá em Santos, eu estava no Galícia, estava comendo um sanduba, tomando uma cerveja, e atrás de mim estava uma turma conversando. Falou, você imagina, a empresa caindo aos pedaços e o gerente, o principal gerente, saindo de férias. Ela perguntou, se você sairia de férias? Você largaria o navio afundando? Sendo que eles precisam de você naquele momento? Ela levantou a questão, que o barco está afundando. Se você voltar, não vai ter mais barco aí. Não vai ter nem boia para não se afogar. Então, condição de líder não é para qualquer um. Bons pensamentos, boas palavras, boas ações. Eu já fiz programas a respeito disso, explicando o poder da palavra. O poder da palavra requer um pensamento forte. Então, antes de falar, você tem que aprender a pensar, a modelar o pensamento. E usar sempre palavras edificantes. Mas vamos seguir, vamos entender isso com um pouquinho mais de profundidade agora. Vamos aprofundar a coisa, vamos melhorar a coisa para quem gosta, quem quer ser líder, e piorar para quem não quer liderar, para quem quer fugir da raia. Em H é a Ciência, Friedrich Nietzsche, seu autor, no trecho alcunhado de A Entonação da Língua Alemã, disse que a origem do alemão, tal como se escreve há séculos, vem do fato de que os alemães, no seu respeito por tudo que vinha da corte, aplicaram-se deliberadamente a copiar as chancelarias sempre que tinham de escrever, seja na correspondência, nos seus atos oficiais, testamentos e etc. Atenção agora! E escrever em estilo de chancelaria era escrever em estilo de corte, de governante, empregando o
uma linguagem distinta em relação à da cidade na qual se vivia. Pouco a pouco, levando essa lógica aos seus limites extremos, acabou por se falar a língua que se escrevia, introduzindo-se ainda mais distinção na formação dos vocábulos, nas escolhas das palavras e na construção das frases e, finalmente, no tom. Imitou-se a entonação da corte e esta afetação tornou-se, enfim, natureza. Voltando, pouco a pouco, levando essa lógica aos seus limites extremos, ou seja, os caras assimilaram a linguagem da corte ao ponto de que aquela coisa que o pessoal fala muito, a linguagem do povo que se foda. Acabou por se falar a língua que se escrevia, introduzindo-se ainda mais distinção na forma dos vocábulos, na escolha das palavras e na construção das frases, e finalmente no tom. Imitou-se a entonação da corte e esta afetação tornou-se, enfim, natureza, ou seja, tornou-se o padrão. Tornou-se o padrão. Quando ele fala a língua da corte, a gente tem que entender que sempre, na história da humanidade, os reis sempre estiveram mais próximos de Deus do que dos homens. Ou seja, falar na língua da corte, na língua dos reis, é quase como falar na língua de Deus. Você pega o Brasil, por exemplo, o brasileiro tem muito essa coisa, que foi a esquerda que enfiou isso aí no rabo do brasileiro, tem que falar do jeito que escreve. Não, tem que escrever do jeito que fala. Ou seja, daqui a pouco, imagina um cidadão escrevendo do jeito que fala. Pelo amor de Deus, nós vem, nós fumo, nós não sei do que. Pelo amor de Deus. Não, a gente tem que falar como escreve. Primeiro tem que aprender a escrever. Ou seja, doutrinar a mente a escrever bonito e a falar bonito. E falar bonito é saber do que se fala. Nós vamos ficar com palavras empoladas. Eu conheço um monte de cara, você vai falar com ele, veja bem, não sei o quê. Tinha um técnico de futebol, aquele Leão. Até a turma tinha usado dele, que o Leão usava palavras assim. Ou seja, tem um cara ele falou, não, ele fala desse jeito que é para tentar não demonstrar a ignorância que ele tem. E muita gente é assim. Quantas pessoas eu vou conversar, você vai ver pessoas usando umas palavras assim, umas sílabas a mais, umas proparoxítonas, umas polissílabas, você vai ver, o raciocínio da pessoa é uma merda, cara. A pessoa não sabe raciocinar. Isso que é o ponto. O alemão, você vê a eficiência do alemão. A Alemanha lutou 2 guerras mundiais e conseguiu perder com a eficiência que eles têm. Perderam extraoficialmente, porque a segunda tem história. Não vou entrar na história da Segunda Guerra aqui, que se a gente pegar o mundo pós-Segunda Guerra, você vai ver que todo o avanço da humanidade veio de onde? Da Alemanha. A Alemanha nazista estava 500 anos à frente da humanidade. Tanto é que hoje, tudo que nós temos, a tecnologia, é derivada dessa tecnologia alemã, desse avanço todo. Mas vamos tomar um pouco a história oficial, só para chegar onde eu quero. Perderam 2 guerras e mandam no mundo, junto com os Estados Unidos. A Alemanha é a maior detentora de patentes do mundo. Pra vocês terem uma ideia, tem mais patente do que os Estados Unidos. Povo eficientista. Por quê? Por causa da linguagem. Bons pensamentos, boas ações. Bons pensamentos, boas palavras, boas ações. Bons pensamentos, boas palavras, boas obras. Você vê a eficiência do povo alemão. Tanto é que quando os comunistas tomaram, houve aquele cisma, os comunistas ficaram com a Alemanha Oriental, na Alemanha Ocidental, que era um sistema democrático, de economia capitalista, negócio fluindo. E do outro lado, que os comunistas apostaram que a eficiência alemã ia salvar o comunismo, que nem o comunismo é tão ruim que nem a eficiência alemã conseguiu salvar aquela merda. Então, que o resultado tiveram que no fim derrubar o muro, porque o povo já estava pulando o muro, o povo está saindo por outro lado de tudo quanto é jeito. Tiveram que derrubar o muro de Berlim, porque o Estado comunista estava indo à falência. Falou, melhor unificar de uma vez, a gente vira democracia capitalista e resolve o problema. Até eu vou recomendar um filme para vocês, assista aquele filme Adeus Lenin. Lenin não. Adeus Lenin. Adeus Lenin.
Não, lembra, inclusive tem aquele famoso documentário As Estátuas Sem Narizes, que mostra a, a Rússia comunista, esse modelo comunista, a eficiência do comunismo é tanto que chegaram para o menino, eu nunca esqueço, perguntaram quem era Lenin, e ele falou que Lenin era um dos Beatles. Pra você ter uma ideia de como é eficiente aquela droga. Tem uns paga-pau de comunista aí que eu vou falar da Rússia, não, a Rússia, pelo amor de Deus. E aí, como o mestre Ryuhou viu aqui, é isso que o professor falou dele, é muito importante essa coisa de você ditar o ritmo da conversa. Sendo positivo, você pode falar o que você quiser. Você pode, sabendo argumentar. Que tem gente que não sabe argumentar. Tem gente que quer falar, eu tô falando a verdade, e parte para grosseria. Tem muita gente que instrumentaliza a verdade para agredir os outros. A pessoa chega para mim, eu mando tomar no cu, meu. Vai falar a verdade para as negas dela, meu. Eu também vou falar as verdades também, do jeito que eu quero falar, com o vocabulário que eu tenho que não é de corte. Eu tenho um vocabulário de cabaré aí muito bom aí para falar as verdades também, vamos ver se vai me aguentar. Porque tem muita gente que instrumentaliza a verdade. Não. Você tem que saber conversar com a pessoa, cara. Não tá bem, mas tô bem. Você tem que ditar o ritmo, tem que ter uma conversa edificante, cara. Mesmo não estando bem, saber falar que não tá bem. Saber dar, às vezes, uma má notícia para a pessoa. Não você está deprimido, não transferir sua depressão para a pessoa, tem que saber argumentar. Bons pensamentos, boas palavras, boas ações. Pensar antes de falar, analisar. Ver no que vai resultar o que você vai falar. Saber argumentar. Saber argumentar. Esse dia eu estava voltando sábado. O outro sábado eu estava voltando do Empório Larogueira, fui fazer aquela filmagem que eu faço falando dos chopps, das cervejas lá. Eu peguei o metrô. Que metrô que eu peguei? Na Luz, desci na Luz. E veio uma moça para mim conversar comigo, uma moça mineira. Moça bonitinha assim, chamou a atenção. Eu não estou muito bem, mas ela veio conversar comigo, eu conversei com ela na boa. Uma super animada, ela me animou com a alegria dela e eu usei também. Falei, não preciso falar porque eu estou mal, não, vamos conversar edificantemente, falar de coisas bacanas, coisas legais. É assim que você começa, que você cria a relação com as pessoas. Eu estou perguntando, Matheus, você trocou o telefone? Não, eu troquei telefone com ela, não precisei, mas eu acho que eu vou encontrá-la outro dia, espero encontrá-la, gostei dela, achei uma moça muito simpática. Minas Gerais, tá morando em São Paulo, veio pra cá. Pô, essa cidade é fantástica. É fantástica. Mas, melhor do que a cidade é o paulistano, né? E dito isto, eu encerro o programa de hoje. Né? E aqui, essa hora eu passo. É hora de passar o chapéu, que é a hora que eu mais gosto, é a hora que vocês mais gostam também, que é a hora em que eu ganho uma graninha. Bem, na descrição do programa eu estou disponibilizando os métodos de arrecadação de fundo por via direta e por via indireta. Por via indireta eu estou disponibilizando aqui os meus livros, aqui, ó. A Máquina da Verdade, ó. Esse livro Menino Veste Azul e Menina Veste Rosa. Pode dar pra molecada que isso aqui não vai ter... Não tem safadeza aqui não. Só que é para a molecada ter bons pensamentos. Para a pessoa ter bom pensamento, eu falo sempre, a pessoa tem que ter matéria-prima boa. Pensamento. Eu digo sempre, é uma obra inacabada. E nós podemos ir mudando essa obra com o quê? Com a aquisição de matéria-prima e a administração dessa matéria-prima. Como que nós administramos? Por meio das palavras. E o resultado disso são as obras. Bons pensamentos, boas palavras, boas obras. Bons pensamentos, boas palavras, boas ações. Aí tem o meu segundo livro aqui, A Máquina da Verdade. Hein? Máquina da Verdade, não, eu já falei.
A Saga de Kid Winchester, livro aqui para os adultos, é um livro para, primeiro, o adolescente lê aqui A Máquina da Verdade e depois, ele, quando mais velho, ele lê A Saga de Kid Winchester. E na sequência ao curso Fundamentos do Exorcismo. Aí vamos para a arrecadação de fundos por via direta, ao apoio do meu blog, O Mochileiro Místico, o Pix, para você já fazer sua contribuição aqui, ajudar o Cuesta. Estamos sendo assistidos agora com uma audiência boa em Madrid. Cara, nas duas cidades, hein? Madrid e Barcelona, as duas cidades mais importantes da Espanha, estamos tendo uma ótima audiência. Então conto com a colaboração de vocês aí da Espanha. Força aqui no Cuesta, que o Cuesta não é um canal de Santos apenas e não é um canal do Brasil, é um canal do mundo. Cuesta, estamos aqui pela humanidade. Quem falava isso era aqueles coiaba dos comunas de Paris. Mas nós tomamos a vez deles e agora quem está aqui pela humanidade é o Cuesta Verde. Estamos aqui pela humanidade. Estamos aqui porque o Cuesta está crescendo, hein, gente? Como que o Cuesta está crescendo? Aguarde e verá. Mas aguarde fazendo uma doação, um Pix, para você que está aqui do Brasil. Mas eu não tenho Pix aqui na Espanha, Matheus. Não tem problema, faça o PayPal. Aqui está o PayPal para você fazer sua contribuição aqui. E para você que tem hoje é dia de manifestação, que Boutique do Cuesta, compra sua beca de conservador, ajuda o Cuesta e ajuda o Brasil ao mesmo tempo. Aí tem o meu álbum de rock em parceria com o meu amigo Renato Pop, para você ouvir uma música gostosa. E vamos para o contato do Cuesta, para você mandar suas dúvidas, sugestões de pauta e coisa e tal. E aí tem o grupo do Cuesta no X, o Pravda Conservador e o grupo do Cuesta no WhatsApp. Gente, vai para o WhatsApp, que é o nosso canal mais rápido de comunicação, ok? Especialmente nesse período que o país está passando aí de muita turbulência. Eu vou transmitir as notícias em primeira mão para vocês a partir de lá, ok? Aí, Naldos Bar, o ponto de encontro dos acólitos. Vamos aproveitar e vamos ao Naldo lá, hoje domingão. O pessoal, cara, não vai se manifestar, mas vai pôr uma bandeira do Brasil na janela, vista a sua camisa que você comprou aí da Boutique do Cuesta e vai pro Naldo comer lá um espetão, leva a família toda de verde e amarelo lá, defendendo as cores do Brasil e vamos em frente, gente. Atenção, Denilson, todos os carros, próximo evento, quem é Ryu Okawa? No domingo, dia 7 de outubro de 2000. É domingo? Não sei se é domingo. Tá errado. Quem é Ryu Okawa? Deixa eu só conferir aqui que tá marcado errado. Marca, a gente tem que... Aqui no Cuesta não tem erro, velho. A gente corrige. Segunda-feira, Não, peraí. Cadê? Na terça, tá, ó, correção, vamos lá. Atenção, tem todos os carros. Todos os carros. Quem é Ryu Okawa? Na terça, dia 7 de outubro de 2025, às 7 horas e 7 minutos da manhã. Na terça, dia 7 de outubro de 2025, às 7 horas e 7 minutos da manhã, quem é Ryu Okawa? Dito isto, quero agradecer a todos vocês que me acompanharam e até a próxima. Bye!